bom dia. Nós estamos aqui na comunidade Rosa Mística, dando início ao podcast live Mãe da Fé. Meu nome é Thales, eu faço parte da comunidade Rosa Mística e estou aqui para, com esses meus irmãos, falar sobre Nossa Senhora, sobre Maria, nesse mês de maio, Eu sou parte do grupo de oração da comunidade, meu grupo de oração é o grupo Faça-se não. Renovados no Espírito, acontece às terças-feiras, às 19 horas, e faço parte também da parte de mídias, coordeno essa parte, articulo esse trabalho de mídias e evangelização através das redes sociais, meios de comunicação, e também estou à frente do Ministério Jovem. E nós estamos aqui para esse momento com vocês que estão aí nos acompanhando. Bom dia, eu sou Ana Beatriz, mas popularmente conhecida como Bia. Eu sou também da comunidade Rosa Mística, faço parte do grupo de oração Rosa Mística, que acontece às sextas-feiras às 19 horas. Atualmente eu sou coordenadora do Ministério de Música e também ajudo na articulação do Ministério Jovem. Certo. E nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, nós estamos iniciando esse podcast live, Mãe da Fé, e nós estamos com um convidado que é o Marcílio, o Marcílio de Maria, e Marcílio Maria, e nós temos essa graça de tê-lo aqui no nosso meio. Marcílio, por favor, se apresente. Para mim é um lisonjeio, um lisonjeio ter sido chamado para esse trabalho, que eu acredito que vai ser um trabalho que vai ser muito frutuoso, porque pouco se usa as mídias sociais para esse tipo de evangelização. Então, parabenizo esse movimento jovem que enxergou essa porta aberta para levar tantos assuntos e exclusivamente, nesse momento, a Maria, no seu mês, na sua... apesar também de nós percebermos que pouco se fala, mas nós somos marianos, graças a Deus, e vai ser explorado assim com muita graça, com muito amor, esse momento. Então, eu tenho certeza que vai ser muito frutuoso, viu, Thales? Que bom. Muito frutuoso. Certo, gente. Então, assim, a gente, na proposta dessas lives, desses podcasts, é falar sobre Maria, e, ao mesmo tempo, difundir para outras pessoas, essa experiência mariana, para que outras pessoas também, você que está nos acompanhando, também pode mandar para a gente, o seu testemunho, ou lá no Instagram também da comunidade, no direct, se você quiser mandar um áudio, alguma coisa, tem um link também lá, você pode entrar no grupo e depois enviar para nós o seu testemunho. E dentro dessa proposta de maio, a gente, como base para esse podcast, a gente quis trazer as virtudes de Maria, E para hoje nós temos dois temas do podcast, que é a virtude da profunda humildade e também da paciência heróica de Maria, A gente vai falar sobre essas virtudes, na nossa vida também, as nossas experiências, na questão da humildade, na questão também da paciência. A gente precisa tomar Maria como esse modelo, É ela que teve a profunda humildade. Nós ainda não temos essa graça de ter uma profunda humildade, mas precisamos nos trabalhar nisso, A partir de Maria, esse modelo para nós, e da paciência heróica, E falando em paciência, eu lembro muito assim, é uma das virtudes que eu preciso me trabalhar bastante. Nós precisamos sempre nos trabalhar, A nossa vida é essa experiência, de ser trabalhado, Sabemos que temos qualidades ali, mas temos coisas que precisam ser aprimoradas em nós. E através da vida dos santos, da ação do Espírito Santo, dos exemplos, da intercessão, de conhecer Maria, a gente pode alcançar essas graças, E é por isso que estamos aqui, para falar sobre isso e também para levar até você as nossas experiências e vocês também que estão acompanhando possam também partilhar conosco o que você tem de experiência mariana, Algum desses aspectos que Maria pode ter trazido para você estar trazendo, Só esclarecendo, a gente escolheu esse tema das virtudes de Maria e nós estamos levando em consideração as virtudes que São Luís Maria Grignion de Montfort cita no Tratado da Verdadeira Devoção, tá certo? Só para ficar bem. Então, a gente viu essa necessidade de trazer as virtudes de Maria e
quem melhor do que São Luís, né, para nos dizer essas principais virtudes, porque na verdade Maria, ela é repleta de virtudes, né? Então ele cita as principais virtudes dela no Tratado da Verdadeira Devoção, e a gente tomou isso como base para essas lives do podcast Live Mãe da Fé. Então, vamos falar inicialmente sobre a profunda humildade, né? Eu tenho um texto aqui, né, de uma formação que fala, né? Maria sabia reconhecer-se como humilde serva, sentia-se nada diante de Deus. Sem vaidade nenhuma, oferecia ao Senhor os louvores que recebia e não havia nada em seu coração que centrasse nela própria. Ela era simples, todos os seus atos eram feitos no silêncio e no escondimento. A humildade de Maria é a principal virtude que esmaga a cabeça do demônio. Nossa Senhora nunca se esqueceu que tudo nela era dom de Deus. Ela se alegrava em servir ao próximo e se colocava sempre em último lugar. O serviço ao próximo, né? A humildade passa por isso, né? Sim. A vida da gente, a gente é muito mais feliz se entregando no serviço, né, a Deus, do que sendo servido. E isso eu vejo assim, né? A gente fala, eu vendo o próprio serviço na comunidade, né? Uma realidade que hoje não está tendo, mas vamos retornar se Deus quiser, que era a Noite da Família. Era uma das coisas que eu notava assim, né? Que a gente trabalha no início, né? Trabalha durante e trabalha depois. E eu me lembro assim, que aqueles momentos aqui na comunidade, depois que a gente chegava e ficava ali conversando, aqui, né? Às vezes tinha um caldo, né? Com pão, a gente comer e tudo. Fortalecer a fraternidade, né? Mas assim, aquele cansaço. E outra coisa, chegar em casa, você tomar um banho, dormir tarde, pronto de reiniciar a rotina de trabalho, porque as Mães da Família, para quem não sabe, né? Elas aconteciam, vão voltar a acontecer, se Deus quiser, nos domingos, né? E aí, tipo assim, aquela segunda-feira, a segunda-feira é aquele dia de reiniciar tudo, né? Na verdade, é assim, quanto mais próximo você tá aqui de responsabilidade, que eu digo assim, por exemplo, as meninas da casa, né? Elas trabalham muito mais, porque elas começam 20 dias antes, aí vão ver o que é que precisa, aí uma semana antes, por exemplo, a tia Fernanda, né? Começa a ajeitar as coisas para poder fazer na questão da lanchonete, né? A Cleo já fica procura uma coisa, procura outra. O Ministério de Música começa a trabalhar há muito tempo antes com o ensaio. Então, assim, esse serviço realmente, né? Se ele não tiver pautado em Deus, na humildade, né? De saber que é Deus que nos dá o dom para fazer isso. Para Deus, né? Exatamente. O que a gente falava ontem, né? Porque o serviço de Deus é um serviço para o povo. Então, se a gente não está pautado nessa humildade, acaba que às vezes a gente não está servindo para Deus. A gente começa a servir ao outro, a gente começa a servir a si mesmo. Mas não serve a Deus, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo nessa característica de Maria, nessa virtude de Maria, essa profunda inclinação à vontade de Deus. Sim. Né? A humildade dela, porque na verdade todas as virtudes elas têm, não existe uma virtude maior do que a outra. Mas a humildade é como se fosse a base para as outras virtudes. Porque você não consegue ter uma fé, né? Você não consegue ter paciência se você não tiver humildade. Exatamente. Porque é a humildade de reconhecer, né? Tem uma coisa que é preciso ser dita a respeito da humildade, que é interessante. A maioria de nós, quando olha para a questão da humildade, nós olhamos para a entrega, mas a humildade, as premissas da humildade são justamente a humilhação, né? A humilhação. Humilde vem de humilhar-se. E ela, a Virgem Maria, ela toda humilhada a Deus, reconhecendo esse Deus em tudo, em todas as suas ações, né? Reconhecendo que ela própria, podemos ver no Magnífico, ela dizendo que minha alma engrandece ao Senhor. Primeiro dá glórias ao Senhor, né? Ela sabe que tudo que lhe acontece, inclusive ela gestar, né, o maior ser que existe, ela já reconhece plenamente que ela é uma simples escrava, e que ela é pequena diante daquela situação toda, né? Então, toda a humildade vem justamente do humilhar-se a Deus, e depois nós a vemos também praticando esse mesmo gesto
em relação às pessoas, né? Porque imediatamente depois desse acontecido, ela parte para servir. Isso é uma humilhação, né? Nós temos o péssimo hábito de repugnarmos a humilhação. Uma coisa humilhante é uma coisa detestável, mas Nossa Senhora ela não via assim, né? Se bem que eu falo isso não dizendo a conhecer, eu aprendi recentemente uma coisa que é muito interessante, que inclusive o tratado coloca essa situação, né? Que São Luís Maria diz que os próprios familiares da Virgem Maria não a conheciam, né? E que os anjos, que são as criaturas acabadas, plenas, né? Porque acabadas, vez por outra eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é esta? Né? São Luís diz isso. Isso me encanta muito, sabe? Porque às vezes nós, e até um isso gesto... é a humildade dela, assim, né? De ser tão simples, né? De não ser essa... Totalmente exposta, livre de vaidade, né? Essa pessoa exposta, né? Porque assim, a gente tem essa tendência, né? De ser... E é até um exercício de humildade para nós, porque nós achamos que conhecemos a Virgem Maria, né? Eu conheço. Não. Nós temos que ter a percepção de que a Virgem Maria é plenamente conhecida de Deus. Aí Deus a conhece perfeitamente. Sim. E ela se dá a conhecer por inteiro, né? Então, tudo isso é essa humildade da Virgem Maria que podemos dizer que a Virgem Maria é a personificação da humildade. Sim. Né? E nesse próprio texto fala, né? Sentia-se nada diante de Deus. E a gente precisa sempre se colocar assim, né? Nós não somos nada diante de Deus, né? Por mais que eu tenha a capacidade criativa, né? Eu que trabalho com essa parte de criação, de arte, Deus deu esse dom, mas na verdade o dom é dele, não é meu. É a serviço do outro, né? E aí, sempre que a gente precisa lembrar em tudo que a gente for fazer, sabe? Seja no âmbito da comunidade, no grupo de oração, no ministério, mas seja no trabalho mesmo, sabe? A gente tentar sempre lembrar e pedir a Deus essa graça, né? Essa virtude, essa capacidade não é minha, é de Deus, é para Deus, né? O nosso propósito, né? Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? E a minha vida deve ser para Deus, né? Para o outro, né? E assim, o amor a Deus ele passa pelo amor aos irmãos também, né? Sim, sim. E aí a gente... E eu lembro de uma música também, que é da Toca, que fala, né? Como posso, né? Questiona como é que eu posso amar Jesus na Eucaristia se eu não sou capaz de amar o irmão que está tão próximo, né? Na minha rotina. E esse amor passa também por essa humildade, né? A humildade de acolher as humilhações do dia a dia, né? Sabe, às vezes acontecem situações que acontecem. E não é fácil você aceitar ali, né? Tem ali a situação que vai lhe humilhar. Mas não existe humildade sem humilhação, né? E diante de Deus a gente também tem que se ver assim, né? Senhor, isso aqui é tão pequeno, mas me dê a graça de me reconhecer assim, para que Deus possa fazer tantas coisas também através de mim. E é aí que a gente percebe a grandeza de Maria, né? Porque, eu digo assim, ela é a mãe do Filho de Deus, né? E viveu totalmente humilde, totalmente ali, à sombra do Filho, né? Porque ela estava sempre atrás. Ela nunca se colocou à frente, ela nunca... pouquíssimas vezes Nossa Senhora aparece no Evangelho, né? Ela aparece ali na Anunciação, aparece na visitação a Santa Isabel, aparece outras vezes, aparece na cruz. Mas durante todo o ministério dele, a gente sabe, como católico, que ela permaneceu com ele. Sim. Mas ela não aparece. Então, tipo assim, ela deixou todo o espaço para que ele fosse. Mas ela nunca foi, isso. Né? Tipo assim, eu não sou. Ele é que é. E então é isso que... E é isso que a gente... As pessoas às vezes questionam, né? As pessoas de outras denominações às vezes, né? Pensam que a gente tá ali, né? Mas na verdade, a gente for perceber, ela tá apontando o filho. Sempre. Né? Olha, ela sempre tá apontando o filho. Tem uma coisa filho que é o centro, né? Mas assim, é mais fácil você chegar ao filho por meio de uma mãe, né? Não vai ser. Né? Você for ver assim na sua vida, né? Uma situação, se você for tentar ver nessa forma, o jeito mais viável, né? Quem é o filho que não vai escutar a sua mãe, né? Tratando-se de Jesus e Maria, né? Por isso que a gente solicita a ela, né?
né, uma situação, a gente vai rezar e pedir ali a mãe de Jesus, porque como na própria passagem bíblica, né, que a gente sabe, né, do milagre que foi por meio, exatamente, foi por meio de Maria, porque ela pediu, né, e na verdade assim, ela já solicitou para que fizessem o que ele antecipou, né? Exatamente. E eu me lembro muito que naquela época do grupo Face de Cristo, que o nosso coordenador, ele sempre dizia que humildade também é se colocar onde você, se colocar no lugar que você tem, né? Que ele falava muito sobre os papas, né? Porque o Papa Francisco, ele é totalmente despojado, assim, né? Ele gosta de se despojar dessas riquezas, ele gosta de estar... Mas isso não faz com que, por exemplo, ele é humilde por isso, mas isso não tira a humildade de Bento XVI ou de São João Paulo II de se colocar no lugar dele. Porque a humildade também é isso, se colocar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Viu? Existe uma coisa que você tocou num ponto-chave que nós podemos até perceber, que eu queria até que você de casa também percebesse, né? E que assim, tudo que nós sabemos da Virgem Maria, tudo, vocês podem procurar, nós sabemos através de quem? Da igreja. Exatamente. Da igreja. Da igreja, quando eu falo da igreja, eu falo da patrística, dos padres, dos primeiros padres, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que é contemporâneo, tem até uma escrita dele para a Virgem Maria, mas também dos santos, né? Como, por exemplo, Santa Brígida teve uma revelação de um anjo que a vida de Maria foi toda permeada de situações para que ela exercitasse a sua humildade, né? Por exemplo, também, a primeira aparição da Virgem Maria que se tem notícia na humanidade foi a São Tiago, eu não me lembro se maior ou menor, que foi na Espanha, né? Quer dizer, ela sempre esteve na igreja. Por isso que eu desconfio de aparições marianas que não são vinculadas à igreja. Ela não se desvincula da igreja porque ela não se desvincula de Cristo. É aquilo que nós estávamos conversando. Não se separa de Cristo. Aí, aponta para Cristo, né? Se você quer saber se uma aparição é verdadeira, embora a igreja ainda não a tenha, né, estudado ou autorizado, você precisa olhar para o seu conteúdo. Essa aparição, ela se vincula à igreja, ela contempla a igreja, ou ela se... Por exemplo, vejo alguns visionários, alguns místicos, né, que dizem que às vezes criticam a igreja, que às vezes levantam algum ponto polêmico contra a igreja. Sim. Então essas aparições, para mim, elas não são aparições marianas, porque Maria, ela é obediente. E ela vai falar, né? Ela é humilde, né, ao ponto de levar as pessoas à igreja. Exatamente. Né? E aí, nesse texto aqui, ele vai falar sobre... ele fala da virtude, né? No caso, a profunda humildade, e ele vai falar imitando essa virtude, né? E aí vai falar, devemos buscar a humildade, pensando sempre que se temos qualidades e potenciais, tudo devemos a Deus. É aquilo que eu falava, né? Tem um dom, mas o dom não é meu, é de Deus, é para Deus, é para serviço do outro, né? Para serviço da igreja. Tudo isso é dom de Deus. Compreendamos que o homem sem Deus não é nada e nada possui. Gente, realmente isso aqui assim, sabe? É uma enganação do inimigo na nossa vida mesmo. A gente pode tentar, sim, você pode até tentar na sua vida fazer o que for, viver sem Deus, viver à toa, né? Porque esse termo, a pessoa quando diz ateu, na verdade ela vive à toa, ela não tem né? Tem um vínculo. E assim, gente, a gente não é nada sem Deus, a gente não é nada mesmo, não é nada, assim, tudo é por graça de Deus na nossa vida, né? O fato de acordar, eu já acordei, né? A minha vida é graça de Deus, eu vim ao mundo porque é graça de Deus, e Deus tem um propósito. Sim. Né? Porque na verdade nós vemos assim a nossa vida desde o início como algo muito, a gente é ensinado muito sobre a questão, a gente vê o passo a passo, mas a gente não vê o que vem antes, né? Porque na verdade nós já estávamos no coração de Deus antes mesmo de ser gerado, de sermos gerados, de sermos concebidos, né? Então assim, nós já estávamos lá, ele já pensava em nós, ele já sabia o que nos dá, ele já sabia, não é esse o dom. A gente acha que Deus, ele é um aleatório, é igual a gente, decidi fazer isso, vou fazer. Não é assim. Eu me lembro muito
do Macedo, que ele fala sempre muito pra gente, né? Que o reino de Deus é um reino de ordem, porque ele é ordenado, né? Desde toda a eternidade Deus é ordenado. Na criação, mesmo a gente vendo ali o Gênesis como sendo realidade ou uma história para facilitar, né, a compreensão, mas assim, ordenado. Então, assim, isso também passa pela nossa vida e passa também por Maria. Exatamente. Né? Maria é totalmente, né, viveu... até quando Deus pensou em Maria, ele pensou de uma forma ordenada, né? Não, ela veio sem pecado, ela veio sem mancha, ela viveu humilde, ela viveu sempre ali para Deus, para que no momento em que ele pedisse a ela livremente pudesse dizer assim, né? Isso. Então, assim, tudo é muito ordenado, Deus é muito ordenado, ele não faz as coisas assim aleatoriamente. E aí depois, por livre e espontânea vontade, ela tem a resolução de não pecar. Porque nós podemos correr o risco de pensar que a Virgem Maria ela vivia numa bolha, isenta. Isso não é verdade. A Virgem Maria, ela era livre como as outras criaturas são, como nós somos. Mas ela teve a livre resolução de não pecar, né? Que isso é muito grandioso, né? Muito grandioso, muito grandioso. Nós precisaríamos tomar essa resolução, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Para falar de Maria, para ver, né, que também é possível, né? Com as nossas limitações, e ela é essa auxiliadora também, né? Para que a gente consiga, né? E ela é essa mestra, né? Precisamos aprender com ela, né? É aquela coisa. Eu acho que foi ontem que tu falava sobre aquela questão de ter um modelo. É muito mais fácil você seguir, sim, né? A forma, Mas você sempre fala pois isso. Mas isso é muito verdade. São Luís nos ensina. Pois é mais fácil você fazer um caminho com quem já sabe do que você fazer um caminho por onde você não sabe. Exatamente. Então você ainda vai passar por coisas que você pode não até nem passar se você for para aquele caminho. Então é muito melhor fazer esse caminho, né? Se a gente tem uma estrada, né, sem sinalização, a gente corre o risco de perder. Então Maria é como se fosse sinalização. Ela sempre está apontando para o filho. Vai por aqui, vai por ali. Exatamente. Ela está apontando para a gente. A gente pega nesse exemplo grotesco, né? Mas ela é como se fosse a sinalização para o céu, porque ela sempre vai apontar para o filho, ela nunca vai apontar para outro lugar, que não seja o filho. E assim, igual uma sinalização, você vai ver, certo trecho você vai reduzir a velocidade, em tal lugar você faz uma curva, atenção para tal coisa, né? Então assim, na nossa vida com Deus acaba sendo dessa forma. Às vezes você vai precisar fazer um retorno. Então assim, é sempre isso, né? A nossa vida cristã é assim. E Maria, ela vai, na verdade, se a gente pede a ela esse auxílio, ela vai nos conduzir. Né? Exatamente. E dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, tem a segunda virtude, né? Que é a paciência heróica. Santa paciência, né? E aí fala assim: Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação. E a gente pensa que não, né? Assim, eu percebo assim, gente, às vezes a gente cai num erro, e eu falei isso a partir de mim, viu? Que assim, às vezes a gente cai no erro de que os santos, eles estão lá, mas eles não passaram por coisas difíceis como a gente passa, né? Mas muito pelo contrário, né? Eles passaram por coisas assim, né? E aí, continuando, estressantes de provação, de incômodo e de dor. Durante toda a sua vida, mas suportou, tudo com paciência. Sua tolerância era admirável. Nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que tudo era vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo aguardar em paz aquilo que ainda não se tenha obtido, acreditando que iria conseguir pela esperança em Deus. Gente, isso aqui eu achei assim, eu já tinha dado um lido anterior em altos, né? Sim, mas assim, parece que para cada coisa acho que dá pra gente fazer esses momentos só abrir um leque de assunto, né? De cada... Porque tem muita coisa. Gente, assim, hoje em dia a gente vive um mundo frenético. Quem não tem uma rotina de correria e compromisso, né? Eu até falo para as pessoas, eu tenho um aplicativo no celular de agendamento de coisa, eu tenho uma lousa no meu quarto com uma coisa anotada e tenho uma agenda, né, ou um caderno para me anotar as coisas. E aí, porque é muita coisa, né?
Tipo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma rotina aqui na comunidade, eu tenho a minha vida pessoal, né? Tenho boletos para pagar. E assim... Quem não os tem? E assim, a gente precisa pedir a Deus também, a Nossa Senhora, essa graça de ser paciente com aquilo que não vai ser. Porque assim, tem coisas que a gente programa e não vai sair do jeito que a gente programou. Sim. Tem coisas que não vão sair por mais que você queira. A gente não tem o controle de tudo e não vai sair do jeito que você E programou. nunca vai ter. E nunca vai ter. E é preciso ter paciência. Eu me lembro... É preciso ter paciência, saber esperar. E eu acho interessante, momentos que Maria não conseguia compreender o fato daquele acontecimento, mas ela guardava no coração e tinha a esperança, porque no dado momento Deus via certamente revelar o porquê também, né? E assim, a gente precisa ter essa paciência e ela se liga também nessa esperança, né? Às vezes até quando está doente, eu estive doente já nesse ano assim, bem doente mesmo, uns dias aí, e nesse momento é que a gente precisa ter essa paciência e ao mesmo tempo também ter essa esperança, né? Paciência, porque é um processo. A né? própria Adoecer. palavra diz, né, que o sofrimento gera paciência, e a Isso, paciência provada, isso. prova a Muito boa essa fidelidade, palavra. e a fidelidade Gera. né, gera a esperança, e a esperança não engana, né? A gente, Isso. é porque a gente para bem na metade da palavra, né? O sofrimento produz paciência, a gente nem tem paciência no sofrimento. Sofrimento. Já é, Não nem... só no próprio sofrimento já está caindo. no próprio sofrimento já está caindo, porque não gera paciência, a gente não tem esse costume, né, de levar o nosso sofrimento, de fazer com que o nosso sofrimento gere esperança, né? E a partir de hoje você aí pega e aproveite essa dica, né? Imite Tá essa sofrendo, virtude. né? Seja um problema físico, né, uma saúde física, seja uma, sei lá, uma situação financeira ou um conflito em casa, no trabalho, não sei. Mas aproveite isso, né? Isso Deus, ele tira proveito de tudo. E a gente precisa lembrar sempre disso, né? Que Deus, ele tira proveito de tudo. Por mais que e passa por essa falta de compreensão mesmo. Você não vai entender, mas Deus vai fazer alguma coisa ali. Então seja paciente, né? Coloque diante de Deus ali, peça a Nossa Senhora, a Maria, ensina-me a guardar isso e aproveitar isso. Eu vou sofrer ali. Aquele conflito não está sendo resolvido, mas eu vou ter paciência. Vou colocando diante de Deus e vou pedir a Maria para guardar isso, né? E ser e procure já ter um olhar de gratidão, porque Deus vai fazer alguma coisa. Sim, e tem sempre esperança. faz, sempre e tem faz. esperança, né? Seja fiel, não abandone, não. Se fique ali, né? Se agarre a Cristo, se agarre a Maria e peça para você tirar proveito disso, porque Deus vai estar tirando algum proveito. Você vai aprender alguma coisa, você vai crescer diante de alguma coisa, né? Não, a gente tem um movimento muito... Isso é de todo mundo, né? Que quando a gente sofre, né? Quando a gente passa por alguma provação, a gente às vezes se linka muito no que vai passar e vai voltar tudo ao normal, né? E isso tira de nós a oportunidade de vivenciar a provação com aquilo que Deus tem para nós, né? Porque Maria, ela suportou, tudo suportou, né? As provações, a dor, os sofrimentos. Ela suportou com paciência, né? Então, assim, a gente tem esse movimento de querer sempre sair do sofrimento. A gente não quer vivenciar ele, a gente não tem paciência para esperar o que é que Deus tem, né? O que é que Deus quer nos falar através do sofrimento. Eu me lembro muito de uma formação que eu dei no grupo de oração sobre a quaresma, né? Porque a quaresma é um deserto fértil, né? Você pensa, Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, como se ele não tivesse nenhuma necessidade humana, né? Como se ele não tivesse sentido fome, como se ele não tivesse sentido uma sede, fraqueza. né? Nada, ele não sentiu nada, tava lá. Não, ele também tinha, né? E na verdade, para Jesus vem nos ensinar isso, né? Que é um deserto fértil. Então a gente tem que fazer dos nossos sofrimentos, com a paciência, fazer dos nossos sofrimentos um sofrimento fértil. Não só para você chegar e dizer assim, não, eu passei por esse sofrimento, foi tão ruim, mas para você dizer assim, não, eu passei por esse sofrimento, mas eu consegui, Deus me deu a graça de suportar, Deus me deu a graça de ter paciência, Deus me deu a graça de desenvolver uma virtude. A gente não para isso, a gente sempre quer sair do sofrimento,
né? E às vezes os próprios conflitos, né? Quando a gente fala disso, os conflitos, é engraçado, gente, eu passei por uma situação que foi um conflito, e essa situação de conflito, ela me motivou, me deu uma inspiração para um projeto de uma coisa. E eu fiquei assim impressionado, né? Porque assim, interessante, tipo, eu estava disponível para elaborar esse projeto, mas eu não tinha a inspiração. Não tinha o norte. Aí eu passei pelo conflito, o conflito resultou numa coisa muito boa. Então, assim, é isso que a gente precisa também, ter essa... E digo a você, disposição. muitas obras grandes nasceram assim, de grandes conflitos, vencidos, né? Uhum. Vencidos. E a gente precisa ter essa sensibilidade, na verdade, né? Porque, assim, a humilhação é boa? Não é. A dor é boa? Não é. Mas a gente precisa tirar proveito, né? Saber aproveitar aquilo que está acontecendo, né? Crescer, né? Exatamente. Com aquela situação. É uma oportunidade para crescimento, né? Em algum aspecto, né? Mas precisa também a gente ter essa sensibilidade para não deixar passar. E Deus tem muitas graças também que passam por isso. Gente, e a nossa vida, ser cristão é cruz, não é outra forma não. Existe a ressurreição? Existe a ressurreição. Mas a vida, para chegar até a ressurreição, passa pelo Calvário. Jesus não nasceu, aí depois chegou É porque, na verdade, a gente vive numa eterna esperança de que a gente vai viver a ressurreição aqui. Gente, aqui não é lugar de ressurreição, não, sinto muito dizer, tá? Mas aqui não é o lugar da ressurreição, aqui é o tempo da cruz mesmo. E não é à toa que a gente passa mais tempo na cruz do que, né? Mas por quê? Porque a recompensa é maior, a ressurreição foi que nos deu Porque imaginemos, vejamos essa questão trazida, a questão da paciência. Nossa Senhora proclamou o Magnificat quando ela foi saudada por Isabel. 33 anos depois, olha, 30 anos ela viu a vida messiânica de Jesus. Sim. E 33 anos ela viu se concretizar quando ele ressuscita, né? Então a paciência heróica. Exatamente. Que espera, que aí dentro de tudo isso houveram os contratempos como foi colocado aí no texto. Veja só, a vida de Nossa Senhora não foi um mar de flores. Uhum. Não, ela é gestante, ela não tinha onde o filho nasceu na manjedoura. Depois que ele nasceu, foi perseguida, ela teve que ir para um lugar, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, onde eles não tinham provento nenhum. Uma viagem de mais ou menos, ele coloca isso, uns 3 meses, sem ter provento, não pensem que chegando lá José ia ter um emprego, que ele ia ter toda uma estrutura ali esperando, não. Né? E a humilhação. Exato. Ela carregava o ente mais precioso que existe. Isso é humilhação. Jesus nasceu aonde, né? Gente, Filho de Deus. Pronto. Né? Você vai ficar assim, meu Deus, o Filho de Deus nasceu aonde, né? Aí você vai ver a simplicidade, né? Não tinha nenhum lugar, assim, digno, né? Se você for comparar uma criança nascer na manjedoura, né? Ali no meio dos animais, naquele lugar, né? E isso, você vai ligar dessas coisas. A paciência, a humildade, né? E a gente precisa aprender isso, em coisas práticas. Que falar aqui, eu acho interessante. Nunca se revoltou contra os acontecimentos. Maria nunca fez isso. Nunca. E a gente corre um risco grande de reclamar, né? Foi tolerante, né? Foi tolerante. A gente precisa, ter paciência, ter humildade, né? E assim, não reclamar. Louve diante de uma coisa que você não consegue ter controle, né? Diante de uma mensagem no WhatsApp que você manda para a pessoa não vê, tá online ali, seja paciente, tem um tempo, né? Se cale pelo menos, né? Isso, que às vezes a gente fica gritando por dentro, exato, né? E assim, a proposta, gente, desses podcasts é exatamente isso. Isso acontece de uma forma muito prática na nossa vida. Não é no extraordinário, não. Espere acontecer uma situação assim grandiosa na sua vida para você viver a humildade e viver a paciência, não. É nas pequenas coisas. É na sua rotina de ir para... eu sou mãe, eu sou pai. O meu filho, eu tenho que acordar ele de manhã, não sei o que, quase arrastando pela perna da cama para vestir ele e levar para a escola. Seja paciente, né? Lide com a criança, mas seja paciente também, né? E Deus vai fazer alguma coisa. Deus está ali, a situação. Saiba aproveitar, né? Saiba aproveitar. E peça auxílio
a mãe, a Maria, né? Nossa Senhora, ela vai ser essa auxiliadora que vai lhe ajudar a vivenciar aquela oportunidade, assim, né? Hoje, né, Dia das Mães, a gente vê, né? Porque, na verdade, tá falando aí, e as mães, os pais, na verdade, eu digo assim, as mães, elas precisam ter essa porção dobrada de paciência, né? E quantas vezes as mães perdem, né? Eu fico pensando assim, porque eu não sou mãe, né? Ao menos não de filhos de sangue, né? Filhos biológicos. Mas eu digo assim, a gente perde a paciência por pouca coisa, né? E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quando eu tiver um filho. Eu tô me lembrando aqui de uma situação, porque na verdade eu sou coordenadora do Ministério desde o começo do ano, né? E o primeiro grande momento do Ministério foi o Toque de Deus. E o primeiro dia do Toque de Deus foi um desarranjo, um desmantelo, sabe assim? Parecia que nada ia dar certo. E eu já estava assim, perdendo a paciência, mas era assim, a ponto de, como eu sempre falo por mim, soltar os cachorros de todo mundo. E aí o Marcílio até, ele chegou perto de mim e disse assim, não perca a caridade, não perca a caridade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto falta, né, pra gente ter essa paciência? Porque na verdade é a paciência de saber que as coisas não vão dar certo sempre. Você tem que ter paciência para trabalhar aquilo. Às vezes a gente quer tudo muito urgente. Né? A gente quer as coisas muito urgente. Os frutos muito rápidos, né? Mas... Maria esperou 33 anos. Não, e eu fico imaginando assim, gente. Cá, aqui, olhando por um olhar bem humano. Você esperar 33 anos para no final você ver seu filho erguido numa cruz. A paciência de também esperar ele completar a missão dele lá na cruz. Porque até uma coisa que eu comentei com o Marcelo já, e isso parece bem louco mesmo, pode até ser que as pessoas não entendam o que eu vou falar. Mas eu acompanho um podcast, Santa Zoeira, que é o Gui, ele fala assim que naquele momento, se Maria, por algum momento, não tivesse tido a paciência que ela teve de ver o filho erguido na cruz, e ela tivesse dito, eu não aguento mais, Jesus tinha descido da cruz. Então, essa paciência também de deixar que o plano de Deus se concretizasse. Exatamente. Ela estava sofrendo, era um sofrimento, né? Além uma do mãe, que a gente pode imaginar, né? Uma mãe, porque não é só, ela viu Jesus sofrer, mas ela era mãe, não é a mesma coisa da visão de São João ali, o Senhor tá... Mas ela, sabendo de tudo, ela viveu aqueles 30 anos, ela passou por todos os sofrimentos, viu ele crescer, educou ele na fé, viu ele aprender com São José, e São José morrer e ele assumiu o ofício. E ela viveu ali sempre perto dele e vê o menino dela, eu digo até assim, o menino dela. Não, e a gente vê assim, né, que sempre as pessoas dizem, as mães, elas sentem, né, o filho ali, né, até o Marcelo falou, até um dia na formação, né, ali, o recém-nascido, como é que a mãe sabe que a criança ali tá com fome? Agora é igual o meme, é igual o meme, aí tem assim, deixa eu segurar teu filho, aí tem a mulher segura, o bebê, aí ele faz aquele negócio de criança tentando falar, né? Aí eu não, toma seu filho, ele tá dizendo aqui alguma coisa. Aí ela disse, não, ele tá pedindo água. E assim, a mãe, ela entende, né? Entendi. Eu achei engraçado isso mesmo, que ele fala mais ou menos isso, né? A criança lá tá fazendo um barulho lá, né? E aí ela disse, não, toma seu filho, ele tá com alguma coisa com ele aqui. Aí ela disse, não, ele tá pedindo água. Aí tem até, tipo, ela olhando assim com a cara assim, né? Tipo assim, como é que ela entende, né? E mãe é assim, então assim, Maria sentir toda a dor, né? E ver ali acontecer tudo aquilo, né? E digo mais, não só desafiador, na cruz, né? Desafiador. Desde antes, a gente pensa que Maria, é até uma coisa que acontece na Paixão de Cristo, Mel Gibson, que eu acho que aquilo não aconteceu daquela forma. Porque Maria está dormindo, Jesus está lá sofrendo no horto, né? E Maria está dormindo. Gente, eu não acredito nisso. Mas interessante que ontem eu tava acompanhando uma live do Cidade Santa, que é uma live de Nossa Senhora Rosa Mística, na Bahia. E o padre dizia uma coisa que eu achei interessante. Ele dizia assim, olha, um filho disse, eu vou passar a noite toda rezando por fulano e tal. Aí o padre disse assim, vá dormir. Aí, mas por quê? Não, porque quem confia em Deus vai dormir.
Vá dormir. Aí eu fiquei dizendo, mas Ei, isso é muito louco, né? Mas é Isso é interessante. muito louco, né? Olha, na verdade, se nós formos bem olhar o que a igreja nos ensina, vai dizer assim, que Maria, logo na profecia de Simeão, ela tomou consciência, isso quem nos diz é Santo Afonso, ela tomou consciência de que o filho dela iria passar pelo suplício da cruz. Inclusive, ele diz que inúmeras vezes Maria via no seu filho bebê, quando ela o ia banhar ou dar algum alimentação, ela via os cravos nas mãos dele. Ela foi a vida toda, naquele momento da profecia de Simeão, ela já começou o seu suplício, né? Já começou ali o seu calvário. E ela viveu a vida toda. Passar, né? E outra coisa, gente, pensemos, e após a ressurreição? Né? Porque após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e ela estava ali, ela viu o filho ressuscitado. Mas tem uma coisa que é muito próprio também desse tema, da paciência. Porque depois da ascensão, que nós vamos ter daqui a alguns dias, né? Nós estamos vivendo o tempo da ressurreição. A mãe das mães, eu queria até parabenizar você, mãe, pelo seu dia de hoje, minha mãezinha que está em casa, né, preparando ali o almoço, e é uma alegria para ela ver os filhos. Maria, ela teve que se separar de Jesus depois da ascensão. Isso é muito doloroso, porque todo o seu norte, toda a sua vida, todo o seu querer, toda a sua existência estava voltado para ele. Sim. E depois da ascensão, Maria não tinha mais a presença do seu filho com ela ali, física, né? Apesar dela ter a esperança, novamente a paciência heróica, de reencontrar Jesus, né? Um dia ela o encontraria. Que foi a igreja disse que foi depois da dormição, o próprio Cristo veio dar a Eucaristia a ela, isso a igreja nos ensina. E ela, que é o corpo dele, e levá-la ao céu, né, juntamente com os anjos. Isso a igreja nos ensina. E aí, gente, essa paciência de passar, porque Nossa Senhora, segundo alguns historiadores, ela viveu 72 anos, né? Se nós fizermos as contas, ela passou um longo tempo sem estar com ele. Mais tempo sem fisicamente com né? o filho, né? E aí a paciência exercitada, inclusive, eu acho que é o próprio Santo Afonso, mas ele ouviu isso de algum santo, que ele disse que ela visitava os lugares onde ele foi. E disso daí foi que surgiu a Via Sacra, porque ela refazia o caminho do Calvário. Daí que surgiu a Via Sacra. Um dia desse eu não li muita coisa, eu só vi pouca coisa, né? Pronto. E é interessante a gente ver, né? Porque assim, tudo tem um porquê, não é aleatoriamente tudo que surgiu isso, né? E aí um dia desse eu vi alguma coisa sobre Via Sacra e falava exatamente isso, né? Surgiu essa vivência da Via Sacra a partir disso também, de Maria, que ela refazia todo o caminho, né, que Jesus fez até a cruz, né? Então veja só, ela esperou os 33 anos, e após os 33 anos, após a ascensão, que a ascensão foi antes do Pentecostes, né? E aí ela passou mais esse período de espera até ser assunta ao céu e estar com ele definitivamente. Então nós imaginamos que o céu seja uma alegria eterna, né? E que a gente também deseja essa alegria de contemplar a Mãe de Deus, contemplar Jesus na sua glória. Né? E aí tem a parte, né, daqui do texto que fala sobre imitando essa virtude, né? E aí o texto... só antes de tu falar, eu queria citar esse trecho que eu tirei aqui que fala que a virtude da paciência não é somente aguentar, né, a pessoa que incomoda, uma situação, né, mas ele diz que a paciência é a verdadeira arte de sofrer, né, que é o verdadeiro sofrer, né, você sofrer com paciência. E aí ele fala que... E aí ele cita, né, uma frase de São Gregório Magno, que ele diz que todos os santos foram mártires, ou pela espada ou pela paciência. E aí o texto ele diz assim, não é à toa que nós saudamos a Virgem Maria como Virgem dos Mártires. E aí essa expressão de São Gregório Magno. Ela é digna de palmas, né? Massa, é legal demais. Não é bonito? Eu já ia pedir para você citar isso daí, muito legal. Sim, aí vai falar aqui, ter paciência é não
perder a calma, manter a serenidade e o controle emocional. Igual a Estácio falando no Talk de Deus, né? Sim, do Talk Tudo de Deus. desandando, né? Eu já Tudo tava se assim, meu encontrado, Deus, não vai instrumental. dar certo nenhuma música não vai O sair do instrumental jeito. no São Miguel e as vozes lá em Irauçuba. Mas, sim, ter aquele controle, né? Senhor, paciência. Além disso, é saber suportar, como Maria, os dissabores e contrariedades do dia a dia. Como eu falei, né? As coisas não vão sair sempre como a gente quer, né? Vai desandar as coisas, mas a gente tem que ter essa paciência, né? Entender que estamos sujeitos a passar por isso. Saber suportar com paciência nossas próprias cruzes. Devemos saber ouvir as pessoas com calma e atenção, sem pressa, exercitando assim a virtude da caridade. Fazer um esforço para nos colocarmos frente àquelas situações mais irritantes e estressantes. Quem não passa por isso, né? Quando houver um momento de impaciência, pode-se rezar uma oração, como, por exemplo, um Pai Nosso, buscando se acalmar para depois tentar resolver o conflito. Devemos nos propor firmemente não nos queixarmos da saúde, do calor, do frio, do abafamento no carro lotado, do tempo que levamos sem comer nada. Então, assim, isso aqui vai citando várias situações, né? E a gente precisa sempre perceber isso, né? Como eu falei, né? Desde a nossa rotina, gente, todo momento. Hoje esse podcast não começou às 10 horas, como nós estávamos divulgando. Mas nós estávamos aqui pacientemente organizando, né? Seria de outra forma e não deu certo, que a gente tentou, mas não deu certo. Paciência. A paciência tudo alcança, né? Tem uma música que fala de Santa Teresa, né? É uma oração de Que na verdade é uma oração. Santa Teresa d'Ávila é uma oração e também transformada em música, né? E eu lembro, vez ou outra, quando eu estou assim, alguma coisa, eu sempre lembro desse trecho. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe faltará. Só Deus basta. Só Deus basta, né? E a paciência é isso, né? Aliás, eu acho que é um caminho também bastante seguro, que se trilha, olhar a vida dos santos, né? Uhum. Eu hoje, eu tenho assim como é que eu devo dizer? Um direcionamento. Eu tenho um direcionamento a olhar aqueles que são por vontade própria Maria. Como isso? Como vou explicar? Por exemplo, nós temos alguns exemplos, eu comecei a olhar que esses homens que trazem, esses homens que colocaram em seu nome Maria, eles realmente eles se moldam a esta busca, essa convivência. Por exemplo, ó, o próprio São Luís Maria Grignon, que ele é um, como é que eu devo dizer, um mestre espiritual, né? Aliás, o padre Júlio Maria, né, que é um missionário que veio aqui para o Brasil, ele diz que o mundo hoje ele vive por interferência de 3 espiritualidades, que é a de Santa Margarida Maria Alacoque, de Santa Teresinha do Menino Jesus e de São Luís Maria Grignon. Ele coloca isso, né? Aí, por exemplo, eu vi muita coisa a respeito de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu procuro trilhar esse caminho porque eu vejo que esse caminho é um caminho seguro. Que esses homens, eles não estão ali, eles não colocaram essa... Aliás, é o mínimo, né? Essa prerrogativa é uma homenagem, mas que eles viveram, e de uma forma até abrupta, essa vivência com Nossa Senhora. Uhum. Nossa Senhora, São Maximiliano, aos nossos olhos, é um louco. Né? Sim. Um homem que vai para o Japão, imagine, vai para o Japão, sem falar uma palavra em japonês, com a missão de fundar uma revista dentro de um mês, em japonês, e vai e realiza em Nossa Senhora. Agora, o Marcílio, eu estou falando isso aí, eu acho que foi o filme dele que eu assisti, eu não lembro, que ele vai construir alguma coisa, eu não lembro, aí ele pega no terreno lá e tenta, né, comprar, e parece que o pessoal não sei. Ele dinheiro tem, né? Ele tenta comprar e negociar lá, não sei como é que ele faz, eu não lembro direito assim essa cena, assim, por detalhes. Eu sei que ele queria construir alguma coisa lá no terreno lá X, falou com a pessoa, aí a pessoa... porque eu tinha que dar assim, eu vou dar esse valor X para garantia. Aí parece que ele pegou, logo ele já mandou colocar, ele providenciou uma base, né, uma coluna, e colocou a imagem da senhora. Pintada de branco.
Então, assim... Foi assim, ele foi comprar, olha, ele foi comprar o terreno sem um centavo. Uhum. Aí ele chegou lá pro homem e mandou logo colocar a imagem lá, bem de frente onde ele estava conversando. Aí ele foi comprar, aí ele disse, não é porque Nossa Senhora está querendo esse terreno. Quando olha para o terreno, não tem mais argumento, né? Não tem. Maria ganhou para ele, né? Outro que segue os passos de São Maximiliano, de São Luís Maria, né? Que é o padre Júlio Maria, que é um contemporâneo. O padre Júlio Maria, ele faleceu em 1945, né? Mas é um homem que toda a sua vida foi voltada para essa corrente de graça que é Nossa Senhora. Inclusive, no navio, quando ele vinha para cá, e ele exercitou muito bem a humildade, porque quando ele soube que seria missionário para o Brasil, ele não aceitou essa ideia com tanto né, entusiasmo. Aliás, parece que ele nem gostou, mas aí ele se resignou. E no caminho, quando ele vinha, Nossa Senhora aparece para ele e diz assim, você vai ser pai de 2 grandes famílias. Né? Olha que coisa bela. Contemporâneo, gente. É um santo que tem muitos escritos, que tem muito, e ele é muito... Dizem até que as palavras brotam da pena dele, que ele é um homem muito envolvido na escrita. Quer dizer, aí hoje nós vemos as Cordemarianas, que foram a primeira família, né? Temos aqui em Itapajé. Temos em Itapajé. E temos também os Sacramentinhos de Nossa Senhora. Sim. As 2 famílias que ele fundou. Baseado... Nós também temos o Itapajense, né? O nosso Padre Marcos, inclusive, esse trabalho, esse breviário é dele, que é um apanhado desses escritos do Padre Júlio, que é uma contemplação diária, né? Então, hoje eu sigo a forma, né? A forma. Eles foram formados nela, então tem muito a acrescentar. Viu? E assim, se você estiver acompanhando essa live, né, vai acompanhar depois, tiver a curiosidade de acompanhar um pouquinho do que a gente está falando, tiver alguma coisa para partilhar para a gente, né, não sei quem está acompanhando aí, se alguém comentou alguma coisa, mas assim, se você tiver alguma coisa, se quiser depois, né, mandar algum testemunho a partir da sua experiência com Maria, né, na sua vida de oração com Maria, seja por meio da oração do texto, né, do ofício de Nossa Senhora, das Mil Ave Marias que nós temos aqui, então, assim, ou de outros meios, né, lendo algum livro que falasse sobre Nossa Senhora, ou quando você fez alguma Alex Divina, a leitura da palavra, com alguma passagem bíblica, né, que falava ali de Nossa Senhora, você possa também partilhar para a gente, né? Você pode escrever nos comentários, você também pode mandar lá no message lá da página da Comunidade Rosa Mística. Também estamos no Instagram e também você lá no Instagram tem um link, né, na bio que você pode clicar e vai entrar automaticamente no grupo. E nesse grupo você pode mandar para os administradores do grupo o seu áudio, se você quiser mandar um áudio partilhando sobre a sua experiência, e isso pode servir para nós produzir outros materiais a partir dessas experiências, né, desses testemunhos de experiências marianas, né? Eu queria assim perguntar para o Marcílio sobre as suas experiências com Nossa Senhora. Se quiser citar pelo menos uma, se quiser citar alguma, né? Eu acho que eu não me lembro de outra coisa na minha vida, assim, experiência de igreja, né? Eu sou de uma família católica já bem de bastante atuação. Minha avó era ministra de Eucaristia, cantora da igreja, né? E as minhas experiências nunca foram longe do campo mariano, né? Tem a questão de um problema de saúde que eu tive, foi muito forte, que foi muito... Inclusive mudou o rumo da minha história, porque eu era cotado a ir para o seminário. O padre Pascoal, que era um exímio cultivador de vocações, ele inclusive havia falado com meus pais para que o ano seguinte eu fosse ao seminário e talvez vivesse a mesma experiência que hoje o nosso querido Padre Jorge viveu, né, dos Orionitas. Mas o que acontece? Nesse período eu sofri um problema de saúde gravíssimo, onde eu passei 2 anos em tratamento, né? E nesse período eu senti muito forte a presença de Maria. Inclusive, minha mãe ela fez um voto, né, para que eu fosse curado. Gente, imaginem você andar em vários hospitais, não ser aceito, né?
e no último hospital em que você foi aceito, o médico perguntar, você tem dinheiro? Porque se você não tiver, a perna do seu filho vai ser amputada, né? E ela, sério, né? minha mãe, ficou, eu não sei, eu nem imagino o misto de situações, de sentimentos que aconteceu naquele instante. Eu já de tanto sofrimento, porque eu já tinha passado aqui por 2 procedimentos, né? Um deles sem anestesia, porque era muito inflamado e não tinha como. E recebi nesse tempo, né, muito acolhimento, inclusive nesse tempo o padre Ribamar era pároco aqui, aliás, era vigário paroquial do Padre Pascoal, e ele me acolheu muito, eu era coroinha nesse tempo, e ele me acolheu muito, me levou para alguns lugares. Coroinha também, Marcelo? Fui coroinha. Aqui Coroinha. só tem coroinha. Ah, também foi, né? Tem coroinha também. E aí, gente, o que acontece? Um dia, e eu já estava há 2 anos nesse tratamento. A minha terceira cirurgia foi uma cirurgia muito difícil. Eu passei 8 meses com um ferimento, 8 meses, com uma ferida que não sarava. Até que um dia... É preocupante, né? Eles vão ferida com uma semana já... até que um dia eu fiz um pedido a Deus bem forte. E à noite, enquanto eu repousava, eu nem estava dormindo. Eu vi uma jovem, eu até me lembro, quando eu fecho os olhos eu me lembro daquela visão. Não era uma pessoa nítida, mas era uma jovem de branco impondo as mãos sobre mim. E interessante, depois dali, 5 dias depois, uma semana depois, a ferida que há 8 meses não sarava, sarou, para que eu voltasse a Fortaleza fazer a última cirurgia, que era a retirada de uma coisa que tinha na minha perna, que era para o osso se recriar, né? Eu tive uma infecção óssea chamada osteomielite, que é uma doença crônica, né? Que me custou 2 anos eu saí da escola, eu deixei de ser coroinha, deixei de jogar bola, tudo, né? que eu adorava, deixei, sabe? E aí, uma coisa interessante, minha mãe é uma mulher muito de palavra. No dia que isso aconteceu, que eu retornei, que eu fiz a última cirurgia, a 4ª, e que eu voltei, o médico olhou para mim e disse, o menino parece estar curado, né? Tá coradinho, que o bichinho era bem amarelinho, tá curadinho. Um pouquinho de cor já. Aí minha mãe, ela foi cumprir a promessa que ela havia feito, que eu nem sabia, na igreja de Fátima, em Fortaleza, ela nem sabia onde era a igreja de Fátima. Só fez a promessa para ir lá, mas... E ela foi, e vestida de branco, e deu testemunho. Eu não sabia, depois quando eu soube disso, na época eu era bem jovem, hoje me toca muito isso, né? E aí, minha vida ela é toda permeada por esses momentos. Inclusive, há pouco tempo eu tive outro, que foi a cura de ansiedade da minha esposa. Onde eu, num desespero, porque eu via minha esposa só regredindo, eu já nem a conhecia mais. Acordava várias horas na madrugada, ela estava acordada, sem dormir, durante a pandemia, né? E eu disse, mãe, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Eu estava rezando o texto lá na cozinha, e eu disse, mãe, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, né? E a partir daí, Nossa Senhora ela colocou logo no meu coração a palavra camomila. Camomila. Onde foi que já se viu camomila curar a ansiedade? Né? Pode ser que outras pessoas usem e não se curem, mas esse foi o remédio. E Nossa Senhora dizia assim, ministre várias vezes por dia, não só na hora de dormir. E assim eu fiz. Minha esposa está curada, para a honra e glória de Deus. Amém. Né? Amém. Desejo até a você, minha querida, um feliz Dia das Mães, viu? Eu amo muito. Assim, já estamos quase finalizando, né? Você sabia ainda tem mais alguma coisa? Não? Então, assim... Só falar sobre os livros, né? E sobre a programação da comunidade. Pronto, mas assim, eu queria logo só a gente fizesse aproveitando esse ensejo, né? E a gente pudesse já fazer uma breve oração já também, né? Depois a gente, finalmente, assim, antes de encerrar, a gente dá os nossos avisos, né? E aí, Marci, aquela música lá, Porta do Céu, se pudesse já tocar ela agora. Sim, vamos dedilhando aqui, né? E nós pudéssemos, né? Apresentar, né, nesse momento, né, já estamos assim chegando finalmente da nossa live, né, desse podcast. E quando surgiu essa proposta, né, de fazer esse podcast, está sendo tudo novo, né? A gente não sabe, assim, a gente só tinha mais ou menos uma ideia, né? Vamos falar sobre
Maria. A partir de quê, né? A partir de onde? Qual o norte? Na verdade foi bem aleatório, né? A gente estava no meio de uma conversa, né? A gente estava partilhando e aí assim, mas se a gente fizesse um podcast durante, né, o mês de maio, então foi assim, aí eu disse assim, tá, a gente pode programar. E aí o Thales até disse assim, não, na próxima semana a gente já tem que ter tudo pronto. Eu tá bom. Então assim, foi realmente assim, mas eu tenho certeza que mesmo tendo sido assim, mas foi uma inspiração de Deus, né? Porque a gente vê, ainda é o primeiro dia, né? Mas o tanto que a gente já conseguiu, né? Nós não temos a estrutura adequada, nós não temos, mas nós temos, né? A vontade, a graça de Deus. Exatamente, a graça de Deus, né? E é realmente só Deus bate, né? Exato. Não, e eu lembrava assim, né? A gente pensou, cada domingo do mês de maio, a gente ia fazer, né, no começo do mês, né, bem logo no primeiro dia do mês, né, a gente queria começar e a gente viu que não dava. E depois eu fiquei pensando, a gente vai começar o mês de maio, já não já vai deixar um domingo, né, e depois eu percebendo hoje, meu Deus, hoje, Dia das Mães. E também... Deixa eu respirar aqui. Na verdade, e assim, como presente, né, a Maria também, né? Assim, celebrando o Dia das Mães, né? Nessa graça de estar aqui, né? Com Maria. E uma isso pra mim... comunidade mariana, fazendo um podcast todo voltado para ela, né? Isso confirma uma coisa que eu tinha dito ontem, Thales. Eu até fico também tô emocionado, viu? Porque eu dizia ontem assim, mãe, a gente celebra o Dia das Mães, né? E a gente dá presente à mãe da gente, a gente faz um gesto, uma coisa, e a ti, mãe, né? E você falou aí, eu me lembrei, é um presente que nós damos a ela, né? E eu parabenizo vocês, viu? Pela disponibilidade, pela abertura, né? E realmente é algo muito fecundo, muito fecundo. E também entra muito aquilo, né? Que nós não fizemos no primeiro domingo de maio por conta da ordenação sacerdotal do padre Alexandre, né? Um padre, a gente pode até dizer, nossa, é um padre nosso, é um padre boa. Aqui da comunidade, que é uma comunidade mariana, né? É uma comunidade mariana, nós carregamos isso. Na verdade, nós estamos sempre buscando isso, né? Essa identidade mariana, poder levar ela no peito, não só, né, numa medalha, não é só isso, mas é levar ela dentro do coração, né? Na vida, no dia a dia. E assim, ver o cuidado dela também, né? Era uma coisa que a gente estava comentando ontem, o cuidado dela de ter colocado, né, essa ordenação sacerdotal no primeiro dia de maio, né? No dia de São José Operário, no primeiro de maio, um padre José, e ainda mais um padre que viveu, né, dedicou 3 anos da vida dele aqui nessa comunidade, foi aqui, né, que ele sentiu esse chamado. Né? Então assim, ver o cuidado de Maria também nisso. Também eu vejo muito assim, era desejo de Deus, né, que nesse 1º de maio nós não fizéssemos esse podcast, essa live, mas também para apreciar a graça dele, né, a graça de Deus na vida do Padre Alexandre, na nossa vida também, para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, né, para a nossa diocese. Porque um padre é isso, e como diz a tia Fernanda, né, é o filho dela, então... Então que nós possamos cantar, né, essa música, né, nos abrindo a tudo que Deus deseja realizar nas nossas vidas também. Deus deseja várias coisas, né, para nós, e precisa também que nós abramos o nosso coração para isso, né. Uma pude mais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida
como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Mãe Santíssima, cantemos. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Como diz a letra dessa canção, nesse refrão: dentro em meu peito está a vontade de conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Nós possamos pedir a ela essa graça de conhecê-la, que o Espírito Santo possa vir sobre nós nessa manhã, que nós possamos, com a graça do Espírito Santo, ter nosso coração aberto e desejoso de conhecer Maria. Por ela, para chegar ao Filho, como a gente falava, é uma das vias mais confiáveis, a mais confiável. A gente pode até dizer assim também. Sim, sim. E a gente possa pedir a Deus essa graça, por meio do Espírito Santo, de conhecer Maria, de tê-la como essa mãe próxima, essa porta do céu. Ela é a porta, né, que quando passamos por ela nós chegamos até o Filho. E nós possamos também com ela exultar de alegria, né, em Deus, o Salvador. Nós possamos com ela, né, ser pacientes, possamos com ela ser humildes, né, no nosso dia a dia. Eu não sei quais são as realidades, né, de quem está acompanhando essa live, mas Deus conhece o coração de cada um de nós e Ele sabe quais são as nossas necessidades. E você também possa apresentar a Deus as suas necessidades nesse dia de hoje, né, nesse dia das mães também, né. Você possa também agradecer a Deus por sua mãe, pela vida da sua mãe. E se você não tem a oportunidade de tê-la, sua mãe, fisicamente, você possa rezar por ela, né? Agradecer a Deus porque foi graças a essa sua mãe, você é essa pessoa que é hoje, né? Você possa louvar a Deus também por tudo que você pode viver, né? Tudo que você pode experimentar com sua mãe, né? Nós possamos também agradecer a Deus porque Ele nos dá Maria como mãe. Exatamente. Ela também é nossa mãe, ela é mãe de Deus e mãe também nossa. Nós possamos agradecer também por essa graça. Nós temos Maria como mãe. Maria é minha mãe. Nós precisamos nos apropriar disso, né? E pedir sempre a ela, né, que ela possa nos ajudar, né, a trilhar esses passos rumo ao céu, né, rumo a Cristo, né. Não é fácil, temos os nossos desafios, né, mas precisamos confiar, né, precisamos buscar essa intimidade, né, e saber que temos essa mãe presente, essa mãe que está ali conosco, né, mãe de ternura. Maria que a gente conhece com tantos títulos, né? A gente sabe, eu estava ontem procurando um presente para minha mãe, né? E aí ela perguntava se tinha algum título específico, né? Aí eu disse, não sei, mas para mim, para minha mãe, Nossa Senhora, seja ela Rosa Mística, Fátima, de Lourdes, né? Mas ela é a mesma mãe. E para ela tem
importância, né? Ela não diferencia. E que nós possamos, nessa manhã, apresentar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso ser, e pedir a ela a sua intercessão. Que possamos cantar mais uma vez no início. Não sei quais são as suas dores também, né, os seus conflitos, né, mas que você, diante das dores também, como a gente falava, aproveite isso para você crescer, né? Deus tem alguma coisa para realizar através dessa dor, desse conflito. Tem já a virtude, né? 2 virtudes que você já pode aproveitar: a humildade e a paciência. Mas tem outros proveitos que você pode tirar. Que possamos cantar mais uma vez e você possa apresentar a Deus, né? Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, entre em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, entre em meu peito esta vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, nós estamos chegando assim aos finalmente da nossa live, né? Eu posso dizer assim, que no início, quando começou, eu fiquei assim um pouco desconcertado, assim, Jesus. Sim, sim. Né? Tem pessoas assistindo e tudo. Certo. E aí a gente quer agradecer. Bia, deixa eu só ver aí quem está acompanhando, mandar aqui uns abraços aqui para algumas pessoas. Eu não... Nos comentários. Pronto. A gente quer aproveitar aqui a oportunidade e mandar aqui um abraço para algumas pessoas, um alô, né? Eu queria aproveitar aqui, né, o podcast para felicitar também a minha mãe, né, Fabiana. Mamãe. Mamãe, Lina. A Lina para os íntimos. A Lina para os íntimos. Que esse dia seja, não só esse dia, mas toda a vida dela seja um dia muito feliz, seja uma vida muito feliz, assim, em Deus, né? Estou com dificuldade de acessar aqui os comentários. Alguém que me ajude. Liga os dados. Pequenas falhas. Aqui a equipe de... Me dá a produção. A produção já está resolvendo aqui. Vamos aqui. Pronto, agora sim.
Ai, Jesus, vamos lá. O Jean, né, fez um comentário aqui. Obrigado, Jean, por estar acompanhando a gente nessa transmissão, nessa live, nesse podcast. Eleusina Maria, não conheço. Vinícius também, o Marcos Vinícius, né, da Pascom da Paróquia de São Francisco. Tereza Nascimento, meu grande amigo Deus, fez um milagre em sua vida. Falando sobre, pra ti, Marcília, a Tereza Nascimento. A Socorrinha, Help, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Um abraço, Help. Eu acho que nesse testemunho do Marcílio, ele mostra a perseverança de uma mãe e quanto ela não mede esforço pelos filhos. Isso é Tia real. guerreira. Isso é realmente. Deixa eu ver quem mais. Tiara Barreto também está acompanhando. Então, assim, tantas pessoas que estão acompanhando, deixaram nos comentários, mas outras pessoas, você também que está acompanhando, não deixa seu comentário. A gente quer também agradecer a você que esteve pacientemente acompanhando a gente, né, nessa transmissão, nessa live, nesse podcast. Queremos dizer que hoje é o primeiro, né, o projeto piloto, começando assim totalmente do zero, né, de uma ideia assim, bem ousada nossa, né, para realizar isso. E tá dando certo, né? Hoje é a primeira, teremos outros encontros, né, os próximos domingos às 10 horas da manhã. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para minha mãe, desejar um Feliz Dia das Mães e para todas as mães que estão acompanhando, Feliz Dia das Mães, que seja um dia abençoado para você e sua família, tá certo? Bia, tem alguns avisos, né? Sim, antes de nos agradecimentos, eu quero só agradecer também o Marcílio, né, por a sua disponibilidade, né? E que Deus abençoe, né? Eu me sinto lisonjeado, já falei, né? Para mim foi muito bom, a gente começou logo com pessoas de casa, né? Tem pessoas de fora, né? Pessoas que não estão dentro da comunidade, assim, na rotina de grupo de oração e ministério. Tem outras pessoas que nós estamos convidando. E para nós foi assim, uma alegria poder contar logo assim com você, né? Nesse momento, né? Tenho certeza que vai ser muito frutuoso, viu? Esse pensamento de vocês, eu já disse, vou dizer de novo, vou ficar rezando também, né? Pelas próximas, sim. Também, fique à vontade. Mas é uma porta aberta, né, Thales? Parabéns para vocês, jovens que têm essa visão, a toda a equipe ali de apoio, né? Que apoiaram. Valeu, Romário. Eu me senti lisonjeado mesmo. Isso acontece porque atrás dessa câmera aí, né, tem pessoas nos ajudando também, né? Nessa sala aqui que tá assim, organizada daqui pra cá, né? E na correria ontem, teste à tarde, transmissão, teste à noite, ficam... Ajeitar, né? Colocar... E assim, isso porque tem pessoas que estão se dedicando e graças a Deus tem dado certo. E vai dar certo. Por menor que seja, né, como eu disse no começo, nós não temos a estrutura adequada, né, mas por menor que seja, dá trabalho, né, a gente tem que dedicar um tempo, e assim, eles estiveram aqui de tarde à noite, ficaram depois, né, a gente teve um momento ontem, depois do bingo, eles ainda ficaram, a gente fez teste de transmissão, então assim, essa dedicação mesmo, é servir a Deus. E estamos aqui simples como Maria, né? Como a própria Fabiana fala, né? Precisamos ser simples como Maria. E os agradecidos avisos, né? Sim, nós queremos passar para vocês, dizer assim que a comunidade Rosa Mística ela está de portas abertas para quem quiser visitar, né? Para quem quiser participar de grupo de oração. Nós temos toda uma programação durante a semana. Na segunda-feira nós temos o Rosário dos Homens, às 19 horas e catequese crismal também às 19 horas. Na terça-feira nós temos o grupo das crianças, o grupo de oração das crianças às 19 horas e o grupo Renovados no Espírito também às 19 horas, na terça-feira. Na quarta-feira nós temos o terço em adoração ao Santíssimo às 19 horas. Na quinta-feira nós temos o grupo Faça-se às 19 horas. Na sexta-feira nós temos o grupo Rosa Mística, também às 19 horas. Fora isso, durante toda a semana o Senhor fica exposto, a capela está aberta, o Senhor fica exposto, esperando, né? Se você quiser visitá-lo, né? Ficar aqui, ter um momento de oração, a capela fica aberta, o Senhor está exposto. De 13 a 19, né, de cada mês, nós temos também o Cerco de Jericó, em que o Senhor fica exposto 24 horas, então nós temos vigílias, o Senhor fica exposto a todo momento. Então, se você quiser visitar, tirar esse momento, né, fazer o seu momento de oração aqui na capela,
Nós temos também uma programação relacionada às celebrações eucarísticas, né? Sempre no primeiro sábado e terceiro sábado, às 19 horas, nós temos a celebração, né, eucarística aqui no pátio da Capela Rosa Mística. Mais alguma coisa? E é isso. E às vezes tem algumas missas extras e nós, todas essas partes de comunicados, essas coisas, a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais, né? A gente quer ressaltar mais uma vez, né? Nós temos o Facebook, a página no Facebook, Comunidade Rosa Mística, né? facebook.com/com Rosa Mística 1. Você pode fazer a busca por essa forma também, se você quiser. E também nós estamos no Instagram, né? Temos uma página no Instagram, um perfil no Instagram, que é o @com Rosa Mística 1. Né? Então você pode nos acompanhar dessa forma, né? Conhecer mais nosso trabalho de evangelização, né? Temos serviços aqui também, né? E você é convidado a conhecer nossos grupos de oração, a nossa realidade de vida de serviço, de oração, de participação ativa na igreja. A igreja, ela é jovem, a igreja ela é dinâmica. A igreja, né? É viva. A igreja é viva, né? Viva. Temos diversas graças, né? Temos a Eucaristia, adoração, confissão e tantas coisas que a gente pode desfrutar. Então você é convidado a estar nesse meio. Também avisar desde já que dia 29 de maio nós vamos ter a coroação de Nossa Senhora aqui na nossa capela, Capela Rosa Mística, no pátio, né? A missa vai ser às 17 horas. Então, assim, você já se sinta convidado nesse programa para vir para a coroação. Vai ser um momento muito bonito e após a coroação nós vamos ter um momento de música ao vivo, só músicas marianas. Inclusive, se você quiser pedir alguma música, né, mandar pra gente. Sugestões de músicas, né? Fica à vontade. Né? Exatamente. E esse momento é um momento de fraternidade, né? Onde as pessoas podem vir trazer suas famílias, se fraternizarem. Né? É um momento também muito importante. Sim. Muito importante. E nosso próximo encontro é no próximo domingo, tá certo? Aqui no podcast, live. Ah, sim, é verdade, desculpa. Gente, ó, é porque assim, é o primeiro dia, né? Então tem algumas coisas. A gente está colocando aqui algumas sugestões de livros, né? Para vocês podem fazer. Depois a gente vai tentar organizar um catálogo para divulgar também nas redes sociais, certo? Então tem alguns livros, pelo menos assim, os 3 que eu trouxe estão do outro lado de lá, né? Dia a Dia, com Maria Rosa Mística, né? Esse livro aqui, ele traz para cada dia do ano, né? Ele traz uma reflexão, né? Deixa eu pegar aqui, Bia, só para mostrar aqui uma página. Por exemplo, dia 25 de junho. Aí ele traz uma frase, né, a igreja protegida por Maria, né? Aí traz uma frase, ele vai falar qual o santo do dia, né? Que é celebrado. Aí ele vai trazer a primeira parte, uma reflexão. Na verdade, daqui é para me ver bem no início, que é mais fácil de eu explicar. Eu tô esquecendo. É um breviário, né? Diário. E ele é bem prático. Pronto, ó, ele tem um título, aí depois em cima tem o Santo do Dia, um texto do Papa São João Paulo II, um texto bem curto. Depois ele traz um texto do Papa Paulo VI e depois ele traz um texto de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Então, ele é organizado assim, ele é muito interessante. E você pode procurar, eu não lembro de onde foi que eu comprei, se eu ganhei, mas tem esse livro. Tem, eu já vi ele. Inclusive, se você quiser comprar também, tem o estante virtual, que é bem fácil. Né? Tem alguns sites, né? Canção Nova, aí tem o Tratado da Verdadeira Devoção, a Virgem Maria, né? E tem outros livros aqui, né? Do Santo Afonso de Ligório também. Esse é ótimo. Glórias de Maria, ele é muito conhecido. É eu acho que vocês já ouviram falar muito desse livro, talvez alguém já ouviu falar sobre ele, né? E tem vários livros. Então, assim, deixa eu falar um pouquinho desse aqui, bem rapidinho, certo. Finalizando, porque esse livro, para nós itapajenses, deve ser assim uma graça muito grande. Esse livro, na verdade, é um apanhado de escritos do padre Júlio Maria Lombardi, né? E feito isso por um sacerdote daqui, filho de Itapajé, do padre Marcos, né? Que fez todo esse apanhado de textos do padre Júlio. E também, como o que você colocou, é um breviário, dia a dia, né? Inclusive com oração de contemplação ao início e ao fim de cada leitura. E para mim, assim, eu fiquei muito lisonjeado, né? O padre Marcos, filho de Itapajé, fazer um trabalho tão belo desse e nos apresentar. E é bom a gente conhecer e também propagar isso, né? Sim. Assim, né? Tantas coisas, como eu falo, a igreja ela tem uma riqueza muito grande, né? Muito grande. Até a gente falando desses temas aqui, eu percebi que um tema a gente podia puxar o dia todo conversando, né? Mas é isso, gente. Então, assim, a gente vai finalizar aqui.
né? E assim, só dizer que é aquela frase, né? Só se ama aquilo que se conhece. Então, quanto mais a gente procurar conhecer de Maria, mais a gente vai achar. Então, assim, procure, né? Ter leituras. Ah, gente, também é uma coisa. Eu trouxe o catecismo. Porque, assim, gente, o catecismo da Igreja Católica, amarelinho, né? Ele é muito importante para a vida cristã. Tá certo? Para a vida cristã católica. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai trazer tudo que a gente precisa saber. Como vivência cristã. A nossa profissão de fé, sobre os mandamentos, ele vai inclusive falar, sobre Maria. Inclusive sobre Nossa Senhora. Ele vai falar sobre oração, sobre Nossa Senhora. Ele vai falar sobre os dons. Ele vai falar sobre a nossa profissão de fé. Ele vai falar sobre os dogmas, sobre os sacramentos. Então, assim, o Catecismo da Igreja Católica deveria ser um livro de cabeceira, tá certo? Para todo cristão católico. Então, assim, procure, né? Nós temos livrarias, a própria livraria aqui da comunidade mística, nós temos tanto esse grandão aqui, né? Que é a letra enorme, mas a gente tem também o menorzinho, né? Com a letra menor. Que ele é chamado versão de bolso, mas ele não cabe no bolso. Cabe não. Tá mas bom? ande com ele e leia. Então, assim, adquira o Catecismo da Igreja Católica, procure, no YouTube tem né, estudo do Catecismo. Então, assim, é importante estudar o Catecismo, gente. Só se ama aquilo que a gente conhece. Tem então, também o YouCat, né? Que é para é jovens. menor, né? Mas ele é mais... Então, é isso, então, né? assim, adquiram, né? E se vocês procurem, né, esses livros na internet, podem procurar Canção também. Nova, no site né? de Shalom, Exatamente. Paulinas, Podem procurar Cleófas. também nas livrarias que tem aqui na nossa Itapajé cidade, tem, né? temos Se a nossa quiserem livraria. também encomendar para a livraria aqui da nossa comunidade, né? Procurem as meninas ou procurem a nós também, que a gente passa para elas. Então, assim, é importante, gente. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhecer, a gente não vai amar perfeitamente. E é isso, gente. A gente quer agradecer mais uma vez. Só uma foto, calma. Pronto, gente, então assim, a gente quer agradecer a vocês a paciência, né, o interesse em estar com a gente e também se você compartilhou, na próxima a gente vai começar pedindo, compartilhe esse link com outras pessoas. E é isso, né, esse obrigado, trabalho. Deus abençoe vocês e até próximo domingo, se Deus quiser. Beijão, Tchau. Luiz.